Irmãos, nós iniciamos uma série de estudos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na teologia nós vamos chamar isso de cristologia. E não diferente dos outros temas que nós temos abordado, a nossa abordagem cristológica parte das Escrituras Sagradas. Aquilo que a Bíblia diz acerca do Senhor Jesus Cristo. A razão é simples. Nós temos que entender que a Bíblia, ela não é a única opinião acerca de Cristo, mas é a única verdadeira. Porque não tínhamos como conhecer verdadeiramente Cristo por uma outra fonte que não as Escrituras Sagradas, porque foram os apóstolos e os profetas que falaram de maneira apropriada acerca da pessoa de Jesus. É possível que encontremos fontes históricas, aquilo que nós chamamos de fontes extra-bíblicas, que traz alguma opinião acerca de Jesus, tece algum comentário histórico, numa perspectiva histórica acerca da pessoa de Jesus. Mas nenhum desses relatos apresentam verdadeiramente quem Jesus é. A sua pessoa divina e humana, por exemplo. Portanto, a semana passada nós iniciamos essa série de estudos bíblicos acerca da pessoa de Jesus, partindo de uma premissa, ou de um pressuposto, partindo de uma ideia central, ou seja, é necessário conhecer quem verdadeiramente Jesus é, para que eu venha adorá-lo da maneira correta. O não conhecimento de Cristo nos leva ao naufrágio na vida cristã. De maneira simples, não conhecer a Cristo significa uma vida cristã fraca, uma vida cristã fundamentada na areia e não na rocha que é Cristo. Então, se Cristo é o autor e consumador da nossa fé, conhecê-lo e experimentar, ter experiências com sua pessoa é necessário. Mas eu só posso ter isso a partir das Escrituras, da palavra de Deus, ok? Falei também a semana passada que a pessoa de Jesus, ela, no bom sentido da palavra, é meio que controversa. Porque ninguém é como Jesus é. Nós somos, por exemplo, puramente humanos. Somos um ser humano. Jesus, ele era divino e humano ao mesmo tempo. A sua pessoa é única, mas ele tem duas naturezas. Teologicamente falando, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele não é metade Deus e metade homem, não. Ele é 100% Deus, 100% homem. Também não são duas pessoas, são duas naturezas, uma pessoa. A pessoa de Jesus é divina e humana. Tem uma frase, um pensamento teológico muito interessante que diz assim: aquele que era, tornou-se o que não era. Aquele que era Deus, tornou-se homem. Contudo, sem deixar de ser Deus. A natureza divina assumiu a natureza humana e a pessoa de Cristo passou a ser divina e humana e permanece assim para todo sempre. Nós vamos ver. A encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, deu a ele uma natureza que ele não tinha, que era a natureza humana. E isso para todo sempre. Nós vamos ver nos nossos estudos que Jesus, a partir do momento que assumiu a natureza humana, ele nasceu homem, permaneceu homem, morreu homem, ressuscitou homem e retornou aos céus homem e permanece homem para todo sempre. E nós vamos ver o propósito de tudo isso. Você já deve ter imaginado que não é uma coisa tão simples de entender. Como que Deus pode ter se tornado homem? Como que Deus, puro, perfeito, eterno, assumiu a natureza humana? Qual o propósito disso? Por quê? Nós vamos ver tudo isso e nós vamos aprender duas coisas. É possível compreendermos o propósito da encarnação do Verbo, ou a encarnação do Deus Filho. É plenamente possível conhecer o propósito disso, mas haverá uma ou outra pergunta que nós não teremos resposta. Afirmar que Deus assumiu a carne humana,
afirmar que Jesus é 100% Deus, 100% homem, é plenamente possível, nós vamos ver isso hoje, já já. Mas compreender a forma com que isso aconteceu, o método utilizado por Deus, ou o modus operandi divino, é uma coisa extremamente impossível. Nós não temos como discernir como de fato aconteceu, mas temos como afirmar que aconteceu partindo do pressuposto de que a palavra de Deus é revelada por Ele, é verdadeira e, portanto, nós cremos nela. Portanto, nessa manhã eu quero lhe convidar a compreender um pouco acerca das duas naturezas do Redentor, do Senhor Jesus, das duas naturezas do Salvador. Nós vamos, nessa manhã, compreender alguns textos bíblicos que apontam tanto para a sua humanidade quanto para a sua divindade. A partir dos próximos domingos, nós vamos tentar didaticamente dividir, compreender primeiro a sua divindade, dar uma ênfase na sua divindade e em seguida uma ênfase na sua humanidade. Por que começar pela divindade? Porque antes dele ser homem, ele é Deus. A natureza divina antecede a natureza humana. Então nós estudamos primeiro a natureza divina, depois a natureza humana. Mas hoje nós vamos ver alguns textos que apontam para as duas naturezas, as duas realidades. Muito bem. Antes de lermos aqui o texto, eu quero chamar a sua atenção a algumas heresias que surgiram ao longo da história da igreja. Como eu já lhes falei, as opiniões elas não são unânimes acerca da pessoa de Jesus. Já no primeiro século, havia um grupo chamado de docetistas que acreditavam que Jesus era puramente homem. Ele não era Deus. Eles negavam a humanidade de Jesus. E nós vamos chamar isso de heresias cristológicas. São aquelas heresias que negam ou a humanidade ou a divindade de Jesus. Os docetistas, eles negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam o seguinte, olha só que coisa absurda, porém interessante de se conhecer. Eles diziam que Jesus se parecia com homem, mas não era homem. Ele tinha forma humana, mas na realidade ele não era um ser humano. Alguns docetistas, eles também eram gnósticos. A maioria deles eram gnósticos. Os gnósticos, eles tinham uma teoria muito interessante. É o que nós chamamos de dualismo gnóstico. Eles diziam que aquilo que é espiritual não pode ter contato com o que é material. Tudo que é espiritual, tudo que é superior é bom e perfeito, e moralmente perfeito. Tudo que é material, tudo que é carne, é ruim e moralmente imperfeito. Logo, se Jesus é Deus, ele não poderia assumir a carne humana, porque Deus jamais se contaminaria com a carne. Era esse o pensamento gnóstico. E alguns gnósticos docetistas acreditavam que Jesus se parecia com o homem, mas não era homem. Olha que coisa interessante agora. Eles diziam que Jesus era uma espécie de aeon, um fantasma. Parecia, mas não era. O que é incoerente, porque Jesus foi visto pelas pessoas. Jesus foi tocado pelas pessoas. Jesus ele se socializou. Ele nasceu de uma mulher. Ele comeu, ele bebeu, ele transpirou. E a não ser que prove-se o contrário, um espírito, ele não transpira, ele não come. Uma outra heresia é aquela que nega a divindade de Jesus. Os docetistas, eles acreditavam que Jesus era apenas Deus e não homem. E agora tinha um outro grupo chamado de ebionitas, que parte do viés contrário. Eles acreditavam que Jesus era apenas homem e negavam a plena divindade. Repetindo, para os docetistas, Jesus, ele era Deus e não homem. Para os ebionitas, Jesus era só homem e não Deus.
Tanto uma coisa quanto outra é teologicamente equivocada. O que é que diziam os ebionitas? Olha só, Jesus era um homem comum, inclusive pecador, mas por ocasião do seu batismo, ele foi possuído pelo Aeon, que veio sobre ele e lhe deu capacidade e poder de operar milagres. Mas quando Jesus foi à cruz do Calvário e clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Dizem os ebionitas que na realidade Jesus não disse isso. Jesus disse: meu poder, por que me desamparastes? Segundo os ebionitas, aquele homem comum normal foi possuído no momento do batismo por um poder divino que lhe deu condições de operar milagres, mas esse poder divino o abandonou no momento da cruz e ele morreu e ponto final, tudo se acabou. Tanto uma compreensão quanto outra é extremamente equivocada. Jesus não era só homem, era também Deus. Jesus não era só Deus, era também homem. E nós vamos ver isso daqui. A pessoa de Jesus, irmãos, é extremamente complexa. A grande questão é como que uma pessoa possuía duas naturezas que não se confundem, não se atrapalham e interagem perfeitamente para cumprir um propósito determinado por Deus de salvar pecadores. Antecipando um pouco, você já pode compreender que a encarnação do Verbo tem um propósito de salvar pecadores. Jesus ele está assumindo a natureza humana porque o propósito de Deus é salvar seres humanos. Jesus não vai morrer na cruz para salvar anjos, aqueles que caíram, que se tornaram demônios. Jesus vai morrer na cruz para salvar pecadores. Nós vamos ver isso no desenrolar das nossas exposições, ok? Portanto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu quero ler com você os versos 3 e 4 apenas. Diz assim: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Bem, observe agora que nós vamos ler uma série de textos, não muitos, mas o suficiente para nesta manhã compreendermos que os autores bíblicos compreendiam a dupla paternidade de Cristo. Ele era tanto Filho de Deus, segundo a sua divindade, quanto ele era filho de Davi, partindo do pressuposto da sua árvore genealógica humana. Muito bem, a Bíblia afirma essa verdade, nós não temos como explicar como aconteceu, mas a Bíblia afirma que é verdade. Portanto, nós compreendemos que é assim, mas não sabemos esclarecer o método que Deus usou para que Cristo fosse concebido através de uma mulher. Paulo trata dessas duas naturezas, embora sem usar essa expressão naturezas. A Bíblia não vai usar a expressão natureza divina humana. Essa expressão é uma expressão teológica, ela surge no ambiente teológico a fim de explicar aquilo que as Escrituras nos revelam. Mas eu quero chamar a sua atenção a um detalhe aqui. No texto original, e você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, os versos 3 e 4 aponta que Cristo, segundo a sua divindade, foi designado Filho de Deus. É o que está lá no verso 4. Mediante o Espírito de santidade que foi declarado Filho de Deus. Algumas traduções, a exemplo da NVI, traz declarado. Outras traduções, a exemplo da atualizada, traz designado. A melhor tradução, ao meu ver, é declarado. Por quê? Paulo diz que por ocasião da ressurreição dos mortos, ele foi com poder declarado Filho de Deus. Ele sempre foi Filho de Deus, eternamente Filho de Deus. Mas por ocasião da ressurreição, houve uma declaração de que ele é aquele que ele sempre foi.
filho de Deus. A ressurreição dos mortos declara que aquele que ressuscita também é filho de Deus. É filho de Deus. Ora, se ele é filho de Deus, logo ele também é divino. Mas o texto diz também que ele é filho de Davi, ok? Uma coisa interessante aqui, a palavra grega que é traduzida como carne aqui significa natureza humana. A tradução da palavra sarx, carne. Você vai ler alguns textos que carne aponta para a natureza pecaminosa. Mas a tradução do texto aqui aponta para a natureza humana. Não necessariamente uma natureza humana pecaminosa. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos pecados da carne, está falando da natureza humana pecaminosa. Mas quando diz aqui que Jesus era descendente de Davi, está se referindo à sua natureza humana, ok? Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Como homem aqui, natureza humana, descendente de Davi. Algumas traduções não trazem como homem. A atualizada diz, com respeito a seu filho, qual, segundo a carne, descendente de Davi. Perceba que no mesmo texto, Paulo fala que ele é filho de Deus e que ele é filho de Davi. Logo, Paulo compreendia que Jesus ele tinha uma origem divina, uma origem humana. Ou, teologicamente mais preciso, ele era tanto o homem quanto Deus, natureza humana, natureza divina. 100% Deus, 100% homem. Irmãos, essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. As testemunhas de Jeová não defendem a plena divindade de Cristo. Há toda uma confusão teológica lá. Eles entendem, por exemplo, Jesus como ser angelical. Eles entendem que Jesus ele é o princípio da criação divina. Mas Jesus não é criatura, ele é criador, ele também é Deus. E nós vamos encontrar inúmeras outras religiões, seitas, algumas que nós chamamos de religiões pseudocristãs, são aquelas que se declaram cristãs, mas não são, que ofendem tanto a natureza divina quanto a natureza humana de Jesus. É uma doutrina fundamental da fé cristã. Ok? Vamos avançar um pouco mais. Dê um pulinho no capítulo 9 de Romanos, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Diz assim: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Meus irmãos, talvez esse texto seja um dos mais claros que encontramos nas Escrituras acerca da dupla natureza de Cristo. Deles, é uma referência aos judeus, são os patriarcas. E também deles descendem Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então perceba que o texto ele é claro, quando ele diz assim, deles, ou seja, dos patriarcas judeus, surge a linhagem humana de Cristo. Em seguida diz que é Deus acima de tudo. E daí Paulo termina o verso bem dizendo, bendito para sempre. Amém. O mesmo verso aponta para a origem humana e para a origem divina de Jesus. Muito bem, vamos agora para o texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu quero ler com você os versos 31 a 35. E nós vamos tentar analisar alguns detalhes nesse texto. Lucas capítulo 31, Lucas capítulo 1, versículos de 31 a 35. Eu estou lendo na NVI e fazendo um paralelo com a atualizada.
Então, ora eu vou ler na NVI, ora eu vou ler na atualizada. E você vai acompanhando aí, eu tenho certeza que vai entender. A leitura agora é na NVI. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Muito bem. Há algumas coisas que precisam ser analisadas nesses versos, com respeito às duas naturezas. Primeira coisa, o ser que haveria de nascer de Maria era uma pessoa chamada Jesus. É o que diz o verso 1. Eis que conceberás, ou você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará de Jesus. Ou seja, há na barriga de Maria uma pessoa, um ser pessoal. Ela vai dar à luz a um indivíduo real, verdadeiro. Por isso que ele tem um nome. Ele está na barriga de Maria e, como qualquer uma outra criança normal, comum, após um período de aproximadamente 9 meses, ele irá nascer naturalmente e será batizado. Receberá o nome de Jesus. Por essa razão é que Lucas completa, lá no capítulo 2, verso 6, dê um pulinho lá. Capítulo 2, verso 6. O que é que Lucas diz? Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Na atualizada diz assim: ao completarem-se-lhe os dias, ou seja, depois de 9 meses, nasce o bebê. E esse bebê que vai nascer depois de 9 meses terá um nome. O seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. É exatamente isso que Lucas está dizendo. Então, aquele indivíduo, aquela criança, aquele ser, aquela pessoa terá um nome, porque vai nascer com a natureza humana. O nome dele será Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa conhecer ou saber nesse texto aqui é que essa mesma pessoa haveria de ser chamada ao mesmo tempo Filho do Altíssimo e Filho de Davi. Observe o verso 32 agora, do capítulo 1. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo aqui é Deus, tá? Será chamado Filho do Altíssimo. Aí, ponto. Continua. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Você percebe agora a dupla paternidade de Deus, de Cristo, perdão. A dupla paternidade de Cristo. Ele é filho do Altíssimo e é filho de Davi. Pergunta, quando o texto diz que ele é filho do Altíssimo, está se referindo à sua natureza divina? Perfeitamente. Quando o texto diz que ele é filho de Davi, está se referindo à sua natureza? Perfeitamente, à sua natureza humana. Ok? Então, esses versos, irmãos, nos mostram a paternidade dupla de Cristo, conforme cada uma de suas naturezas. Ele é filho do Altíssimo porque ele é eternamente Deus, a segunda pessoa da Trindade, também de Deus, e ele é filho de Davi porque, segundo a sua natureza humana, a sua mãe, Maria, é de origem judia da família de Davi, da família de Davi. Você lembra que nós estudamos aqui aos domingos, recentemente, o livro de Ruth, e o livro de Ruth termina apontando para a vinda do Messias, porque Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e a intenção
do autor de Ruth é justamente mostrar Deus providencialmente sustentando a família da aliança. Uma linhagem real, cujo Messias viria lá na frente. Aquele rei que se assenta ao trono de Davi, o Salvador. Então, na natureza humana de Jesus, a sua natureza humana é segundo a linhagem de Davi. Segundo a linhagem de Davi. Ele é filho de Davi. Você lembra lá do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós não podemos afirmar que aquele homem cego compreendia a natureza divina e humana de Jesus, mas ele sabia que Jesus, segundo o homem, era da linhagem de Davi. Ok? Muito bem. Uma terceira coisa aqui agora. Essa pessoa, com as suas duas naturezas, haveria de reinar eternamente. Observe o verso 33 agora. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reinado jamais terá fim. Ok. Raciocine comigo. Não perca o fio da meada. A profecia do Antigo Testamento é que o agente messiânico, é assim que chamamos também a pessoa de Cristo, o agente messiânico se assentaria no trono de Davi. E o seu reinado seria eterno. Como que isso poderia acontecer? Jesus, ele é o último rei da linhagem de Davi. Porque ele é eterno, segundo a natureza divina, uma vez que ele se assenta no trono de Davi, o seu reinado é eterno. Perceba que o reinado de Davi foi temporário, provisório. A descendência davídica também. Davi se assentou no trono, mas logo veio Salomão, que veio outro, que veio outro, que veio outro. Chegando em Cristo, o reinado de Davi alcança a sua plenitude e permanece eternamente na pessoa de Cristo, na pessoa divina de Cristo. Ele é o último e único rei eterno da linhagem davídica. Enquanto que o reinado de Davi era provisório, a realeza de Cristo era permanente e eterna. A realeza de Cristo, segundo a carne, procede de Davi, mas diferente de Davi que morreu, Jesus será rei eterno com um governo infindável sobre o povo de Deus, ou seja, a casa de Israel, a igreja. O reinado de Davi limitado, reinado de Cristo eterno, eterno, reinado eterno. O seu reino jamais terá fim. O seu reinado, irmãos, terá uma duração eterna. Eu não sei se você já parou para pensar nessa ideia de eternidade. De maneira fácil, eu compreendi da seguinte forma. Eternidade aponta para tempo sem fim, tempo que não se acaba. Eternidade, biblicamente falando, não é ausência de tempo, é tempo sem fim. Logo, o reinado de Cristo será infindável, infindável. O seu governo será sobre o seu povo e tem duração eterna. Primeiramente, podemos dizer que ele já reina messianicamente como administrador do reino de seu Pai. Quando ele completar a sua obra redentora, no último dia, ele devolverá a administração do seu reino a seu Deus e Pai. Todavia, como Deus que é, haverá de reinar eternamente sobre todas as coisas, inclusive e especialmente sobre o seu povo. As duas expressões, reinará para sempre e seu reinado não terá fim, dão a entender a perenidade de seu reino nas duas administrações, nos dois momentos, tanto no aqui e agora, quanto quando vier o dia da consumação e inaugurar o estado eterno depois da ressurreição dos mortos. Então Jesus reina tanto aqui quanto na eternidade. O seu reino não terá fim. Há um outro detalhe aqui, e esse é o quarto ponto. A pessoa de Jesus teria duas naturezas unidas em uma geração misteriosa.
Aí você já entende aqui mistério como aquela coisa que a gente não consegue explicar. Não consegue explicar. Verso 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? A atualizada diz assim: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Ou seja, ela nunca tinha tido, até então, uma relação íntima, sexual. Você sabe que os seres humanos nascem a partir da junção do homem com a mulher. Apesar de hoje a tecnologia, a ciência genética já promover uma gestação sem que seja necessária uma intervenção sexual, uma relação sexual, mas tem que ter o elemento masculino, o sêmen, e o óvulo feminino, o óvulo da mulher, para que o óvulo seja fecundado. É possível fazer isso artificialmente, em laboratório? Mas tem que ir o óvulo fecundado para o ventre da mulher. Naquele dia não existia isso, nos dias de Maria, não existia esse avanço na medicina, não é? Na biomedicina, na genética, não havia, e o único meio era sexual, o homem e a mulher. E daí ela pergunta: como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Ela era prometida, mas não havia tido ainda nenhuma experiência, ela não era casada, ela era prometida a um homem para casar-se com ele, mas não conhecia ainda. E daí eu acho que a pergunta de Maria revela uma espécie de espanto. Como é que eu vou conceber um filho se eu não conheço homem? Muito bem, irmãos. Aqui nós entendemos que a concepção de Jesus Cristo seria sobrenatural. Porque não há outra explicação. O que não é natural é sobrenatural. Lucas vai dizer em seguida: descerá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá com a sua sombra. É o verso 35. E daí mostra essas duas naturezas unidas por uma ação sobrenatural. E daí, repito aquilo que eu lhes falei. Nós afirmamos que foi assim, mas nós não temos como compreender como foi o processo, o procedimento, como que Deus colocou Jesus na barriga de Maria. Quando estivermos estudando apenas a natureza humana, nós vamos partir daqui, do nascimento virginal de Cristo. E daí vamos tentar compreender alguns detalhes, ou pelo menos aquilo que é possível compreender. Mas daí eu gosto de pensar de maneira bem lúdica, como se estivéssemos explicando para a criança. Deus, o Pai, colocou o Deus Filho na barriga de Maria. E depois de 9 meses, o Deus Filho, que foi colocado na barriga de Maria pelo Deus Pai, através da ação do Deus Espírito Santo, nasceu também homem. É bem verdade que essa explicação simples e talvez até simplória pode ser discorrida em inúmeras questões teológicas, mas no fim o resultado é o mesmo. Afirmamos que Deus nasceu homem, mas não sabemos dizer como se deu o processo. Logo, é sobrenatural e misterioso. Por fim, a ação sobrenatural sobre Maria tornaria a pessoa, ou seja, aquele que está em seu ventre, tornaria aquela pessoa com duas naturezas santas, perfeitas, sem mácula, sem pecado. Agora você vai comigo para o verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Olha só o que diz agora: assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O que vai nascer é Santo Filho de Deus, ou seja, tanto a sua natureza humana quanto a sua natureza divina são santas. A natureza divina é santa porque Deus não peca, Jesus é Deus. E a natureza humana não tem pecado porque Deus não pode pecar. E aquela natureza humana é a natureza humana de Cristo, que também é Deus. Se a natureza humana pecasse, logo Cristo podia
Deus podia pecar. Como Deus não pode pecar, logo a natureza humana não peca. Complexo não? Mas é exatamente assim. Cristo deveria ser um homem perfeito, porque ele é o segundo Adão. Só que o primeiro Adão pecou. E o segundo Adão foi obediente até o fim, até a morte de cruz. E porque ele foi obediente e não pecou, eu fui salvo, através da sua morte e morte de cruz. A natureza de Jesus é santa, a divina é humana. Lá na frente nós vamos estudar um ponto chamado a impecabilidade de Cristo. E nós vamos levantar a questão: Jesus não pecou, tudo bem, mas ele podia pecar? E nós vamos tentar discorrer sobre esse ponto. Se ele não podia pecar, a tentação de fato era válida? Alguém que não pode pecar pode ser verdadeiramente tentado? É uma questão que a teologia levanta e nós vamos tentar discorrer um pouquinho sobre isso. Mas a princípio, entenda, ele era santo. Você lembra quando ele é confrontado lá no Evangelho de João pelos fariseus? Ele diz: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Ele era santo. Não havia desvio moral na pessoa de Jesus. Aí daí alguém certa vez diz: mas também a Bíblia diz que Jesus ficou com raiva, uma ira incontrolável e saiu expulsando os cambistas do templo, fez um chicote, expulsou todo mundo. E quem diz que ira é pecado? É por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. A Bíblia chama isso de ira santa. O que é uma ira santa? É a minha indignação por perceber os outros desobedecendo a lei de Deus. O que foi que aconteceu com Cristo ali? Ele ficou irado ou indignado por observar que o momento de culto estava sendo blasfemado. O ambiente de culto estava sendo blasfemado. Então ele está santamente irado, indignado por não ver a glória de Deus sendo zelada. E então ele expulsa. Ira é uma coisa, pecado é outra. Agora, eu posso irar e não pecar. Agora tem que ter cuidado, porque a ira pode me levar ao pecado. Quando eu estou irado, pode ser um zelo pela glória de Deus ou um zelo pela minha própria glória. Eu posso estar defendendo o caráter divino ou posso estar defendendo apenas a minha própria glória, uma espécie de protecionismo pessoal. Aí é pecado. Eu posso estar irado e ofender outra pessoa injustamente. Tomar decisões erradas é pecado. Mas Cristo não pecou jamais. Aquele que estava na cruz do Calvário era um ser santo, uma pessoa santa, divina e humana, aquele que estava na cruz do Calvário. Por fim, o verso 35 conclui desta forma: Maria, você será revestida pelo poder do Altíssimo. Ele vai lhe encobrir, e quem vai nascer de você é um ser santo e puro. Muito bem, irmãos. O que é que nós podemos aprender aqui? Algumas lições acerca do que aprendemos nessa manhã. Primeiro, a pessoa de Jesus não é comum. Ele tem a mesma natureza humana que eu tenho, mas não é comum porque ela também é divina. Segunda coisa, é necessário compreender as duas naturezas de Jesus para que eu compreenda o propósito de Deus na minha vida. Não conhecer a Cristo nessas dimensões é desconhecer o Salvador. É desconhecer o Salvador. Terceira coisa, há uma superficialidade no meio evangélico acerca de quem Jesus é. Há uma tendência herética, não intencional, acredito eu, em alguns contextos, de supervalorizar a natureza divina de Jesus à medida que desconhece a natureza humana. Em alguns contextos, Jesus é extremamente poderoso, e está errado não, mas eles não conhecem também, eles não reconhecem a fraqueza de Cristo. E quem estava na cruz, sendo crucificado, demonstrou fraqueza, derramou sangue, verteu lágrimas.
E alguns irmãos, talvez para proteger a natureza divina, desconhecem a natureza humana. Uma espécie de docetismo incubado. Talvez a igreja não compreenda isso, mas com medo de dizer que Jesus tinha fraquezas humanas, afirmam apenas que ele era divino. Com medo, por exemplo, de dizer que Jesus ficou cansado e teve que dormir, que Jesus chorou quando tomou conhecimento da morte do seu amigo Lázaro. Dificuldade de dizer que quem estava nos braços daquela mulher chamada Maria, sendo amamentada pelos seus seios, era uma pessoa divina humana, que Jesus teve que aprender a andar, aprender a falar, bebeu água, comeu pão e peixe, teve necessidades reais, como qualquer um ser humano. E algumas pessoas acham que ser humano é ser necessariamente um pecador. Não. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou um pecador. O pecado é uma realidade que surge a partir da decisão do homem, mas Deus não criou um pecador, Deus criou um ser humano. E Cristo era um ser humano sem pecado, conforme originalmente a raça era. Uma outra coisa que eu aprendo é que não conhecer a realidade da dupla natureza divina é desconhecer também o mistério da nossa salvação. Porque um homem perfeito deveria morrer para salvar pecadores. E se eu não conheço a natureza divina humana de Cristo, eu desconheço o processo que envolveu a minha salvação. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que desconhecer a natureza divina humana de Cristo, as naturezas divina e humana, prejudica o meu processo de adoração. Eu corro o risco de estar adorando a pessoa errada. Eu corro o risco de adorar um Cristo que não existe, um Cristo Deus, e não adorar aquele que também é homem. Um dos propósitos da encarnação é justamente que Cristo seja o mediador, o sacerdote, aquele que me aproxima de Deus. Logo, eu adoro a Deus através de Cristo. Mas por que isso acontece? Porque ele assumiu a natureza humana, além de ser divino. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está falando apenas da sua natureza divina. Ele não está falando apenas da sua natureza humana. Ele está falando da sua pessoa. E a pessoa de Cristo é divina e humana. Então eu tenho que adorar a Deus através de um Cristo que é divino e humano. Eu me apresento diante de Deus através dessa pessoa divina e humana. Logo, se eu não compreendo essa verdade, a minha adoração ela pode estar equivocada. Eu posso estar adorando a um Cristo que não existe. Por essas, irmãos, e tantas outras razões, é necessário compreender a natureza divina e humana de Cristo. Por essas e outras razões, estudos como esse é importante, porque nós estamos conhecendo aquilo que a Bíblia fala acerca do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus